Queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer imenso estar com você nesta oportunidade e falar um pouco daquilo que Deus colocou em nosso coração. Uma palavra que tem por único objetivo levar Jesus ao seu coração e trazer uma mensagem de esperança à sua vida que talvez esteja caminhando por uma trajetória de desesperança, de desilusão. Jesus é o amigo de todas as horas. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 42, os versículos 13 e 14, que nos diz a palavra de Deus. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Queridos, este texto nos fala muito forte ao coração, pois ele trata, dentro do contexto dos capítulos 40 ao 48 do livro de Ezequiel, acerca da restauração do santuário, do templo do Senhor em Jerusalém. Essa restauração aponta para algo escatológico, futuro, onde Deus restaurará o santuário, centralizando o culto em Jerusalém. E a partir do templo, conforme Ezequiel 47, sairão águas purificadoras que darão restauração e limparão e trarão vida àquilo por onde elas passarem. E meus amados, este texto, além de trazer esta mensagem forte de restauração, o capítulo 42 especificamente, trata da restauração das câmaras santas. As câmaras santas eram ambientes, salas, eram edifícios construídos nos átrios do templo que tinha por objetivo abrigar o sacerdote logo após ele encerrar as atividades no santuário. O que é que eles faziam lá? Nesta casa ou nesta edificação, nesta câmara santa, os sacerdotes tinham o objetivo de comer comidas santas, aquilo que lhes eram reservados dentro dos sacrifícios, ou daquilo que Deus havia permitido comer. Também eles guardavam as coisas santas ali, naquela edificação, como também eles trocavam as suas vestimentas. As vestimentas do ofício sacerdotal, eles punham nesta sala e trocavam por uma veste que eles tivessem acessibilidade ao povo. Esta mensagem nos traz uma lição profunda, uma lição maravilhosa da parte de Deus. A primeira lição espiritual que nós podemos extrair desta mensagem de Ezequiel sobre a restauração, um profeta de Deus que levou uma mensagem profunda a ajudar no período do exílio babilônico, trazendo mensagem de edificação, de juízo ao povo de Deus, trazendo uma mensagem também de juízo às nações vizinhas, trazendo uma mensagem de restauração, de responsabilidade pessoal aos habitantes de Judá, para que não culpasse os outros pelos seus erros ou por aquilo que haviam feito, mas uma mensagem de edificação, uma mensagem que tinha por objetivo levar as pessoas ao arrependimento a Deus. Como já falei a princípio, dos capítulos 40 ao 48, o objetivo é mostrar a restauração do templo, uma mensagem escatológica, profunda, que aponta para o futuro, aponta para o reino milenial, onde Cristo centralizará o governo em Jerusalém e o templo do Senhor será o centro da adoração em toda a terra. Essa mensagem nos traz uma profunda reflexão espiritual. A primeira reflexão espiritual que eu gostaria de mostrar a você, ou de pelo menos refletir com você nesta noite, é que o templo que Ezequiel vislumbrou nas mensagens proféticas que Deus o concedeu era um templo, de certa forma, escatológico, uma visão futura, de cumprimentos futuros. Mas eu quero dizer a você que hoje, nos nossos dias, numa lição muito espiritual, você é templo de Deus e morada do Espírito Santo.
Ele já restaurou a sua vida. Você é casa espiritual de Deus. Ele já restaurou você para que você viva as novidades dele, sempre e sempre. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13,16, um questionamento do apóstolo Paulo, quando diz: vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês e que vocês não são de vocês mesmos? Observe, você pertence ao Espírito Santo. Você é casa restaurada de Deus. Primeira lição espiritual: você é templo do Senhor, restaurado para vivenciar restauração e para vivenciar restauração naqueles que te buscam. Porque você também é alvo de Deus e alvo de restauração da parte de Deus para outras pessoas. Segunda lição interessante que nós podemos refletir nesta noite sobre este texto de Ezequiel, capítulo 42, 13 e 14, acerca exclusivamente da restauração das câmaras santas, é que as câmaras santas, ela nos transmite a ideia de restauração da intimidade com Deus. E aí está um segredo para vivenciarmos novidades de vida, preservarmos a restauração da intimidade com Deus. Mateus 6,6, Jesus vai dizer que se você quiser orar, você deve entrar no seu aposento e em secreto falar com Deus que te ouve. Observe que a intimidade com Deus, ela é base para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que se faz em oculto com Deus, Deus confirma publicamente. E aí nós teremos pelo menos 3 lições baseadas nos objetivos desta casa santa que era reservada aos sacerdotes. Primeiro, é possível, na restauração da intimidade com Deus, é possível alimentar-se das coisas que vêm do céu. Assim como os sacerdotes que se alimentavam do pão e da comida que recebiam autorização de Deus para comer lá na Câmara Santa, nós, como casas de Deus, como servos de Deus, que cultivamos a intimidade com Deus e que temos esta intimidade restaurada, podemos também nos alimentar daquilo que vem do céu. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, disse: assim como a corça anseia por água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A nossa alma, ela deve anelar pela presença de Deus, pela restauração da intimidade, pelo cultivar da comunhão com Deus e assim experimentarmos aquilo que está posto à mesa. Creia, Jesus colocou uma mesa posta para você e há alimentos do céu à tua disposição. Segunda reflexão que a gente poderia extrair baseado nos objetivos da casa ali santa para os sacerdotes é que é possível preservar-se em santidade diante de Deus e por sensibilidade temer as coisas de Deus. Nós precisamos, assim como os sacerdotes, eles guardavam as coisas de Deus na intimidade, nas câmaras santas. Nós, como separados de Deus, sacerdócios reais, precisamos nos guardar em santidade na intimidade, para que possamos atrair a atenção de Deus e publicamente Ele nos honrar com a sua bênção. Terceira objetivo, ou terceira reflexão que a gente pode extrair dessa restauração da intimidade a partir da restauração das câmaras santas é que é possível manter segredos com o Altíssimo mesmo vivendo socialmente. Observe, os sacerdotes iam para casa, para as câmaras santas, edificação, como outras versões afirma ou coloca. Os sacerdotes iam e trocavam as suas vestes. Eles trocavam as vestes do ofício sacerdotal por vestes sociais, vestes que fariam com que eles convivessem publicamente e socialmente diante das pessoas. Eles deixavam aquilo que era do ofício guardado, porque era sagrado, porque era santo, porque precisava ser preservado do olhar de todos, e aplicava-se agora uma roupa que eles podiam apresentar-se socialmente. Observe, eles não deixavam de ser sacerdotes por trocarem a roupa, por mudarem as vestes em relação à sociedade. Eles continuavam sacerdotes, respeitados socialmente, mas preservando a santidade do ofício. É isso que Deus quer de você. A intimidade preservada vai nos fazer com que respeitemos em santidade aquilo que Deus colocou em nossa mão, aquilo que Deus nos confiou. Por fim, meus amados, na intimidade, quais os objetivos? O que a gente pode compreender? Nós vimos aqui um breve relato do livro de Ezequiel, destes
capítulos. Vimos agora também algumas lições espirituais extraídas da restauração das câmaras santas, como um sinal de intimidade restaurada e bênçãos que acompanham esta restauração. E agora gostaria de refletir com você pelo menos quatro objetivos, ou 4 características, ou 4 ações de Deus, quando nós reafirmamos a nossa intimidade restaurada com Ele. Quando nós mantemos restaurada a nossa intimidade com Ele. Primeiro, baseado inclusive em 2 personagens interessantes, que é Moisés e Paulo. Primeira característica da intimidade restaurada. O Senhor, se puder e quiser, repita esta frase comigo, onde você estiver ouvindo. O Senhor revela os seus propósitos. Veja aqui com Moisés em Êxodo 3, o Senhor revela os seus propósitos na intimidade, na solidão com Moisés. Moisés é levado ao deserto depois de uma ocorrência, ele mata um egípcio, foge, contrai matrimônio e numa experiência com Deus, a sós com Deus, na intimidade com Deus, Deus revela a ele o seu propósito. Eu quero que você, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia, eu quero que você, Moisés, liberte o meu povo, vá a Faraó e eu te usarei para isso. Paulo, por exemplo, outro ícone que a gente poderia mencionar aqui em Atos 9, quando o próprio Paulo, no caminho de Emaús, ele é visitado por Jesus e ali, com aquele encontro marcante, Jesus também revela a ele a sua vontade. Ele diz, entre na cidade e lá eu te revelarei o que tu has de fazer. Primeira característica, quando a gente mantém a intimidade restaurada, ele revela os seus propósitos. Segunda característica, o Senhor prepara para os seus propósitos. Além de revelar, ele prepara-nos para o seu propósito. Moisés foi preparado. No capítulo 3, você vê o diálogo de Moisés com Deus. Quando Deus começa a questionar a Moisés, ou aliás, afirmar a Moisés acerca do seu chamado, e Moisés então começa a questionar a Deus a sua capacidade. E naquele momento, Deus começa a mostrar, a comprovar a Moisés os seus propósitos. Começa a prepará-lo, talvez psicologicamente, numa linguagem muito moderna, talvez emocionalmente. Deus começa a prepará-lo com o seu discurso, porque Deus é o maior especialista em convencer os seus servos para a sua obra. Amém? Também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando levanta-se, depois do encontro com Jesus, o próprio Jesus diz, entre na cidade e eu vou lá dizer a você o que você deve fazer. Terceira característica, o Senhor dá sinais para os seus propósitos. Eu disse que quando nós mantemos restaurada a nossa intimidade com Deus, Ele nos informa os seus propósitos, Ele nos prepara para os seus propósitos, Ele nos dá sinais para o seu propósito. E o sinal que Deus deu a Moisés foi a sarça que queimava, que ardia e não se consumia, a vara que transformou-se em serpente, a mão leprosa, a fala de Moisés em diversas ocorrências, e Deus cumpriu cabalmente aquilo que ele falou. Tudo isso como um sinal de que Deus, que falou a ele sobre os propósitos, cumpriu na íntegra os seus propósitos. O apóstolo Paulo também, acerca da sua entrada na cidade e a visitação celestial a Ananias. Quando Ananias é visitado em sonhos e de repente, a Bíblia diz que quando Ananias é visitado em sonhos, Deus falando com ele que ele visitasse a Saulo, que já estava orando, e orasse por ele. Ananias não compreende aquele chamado divino e diz, como posso orar por um homem? Eu conheço, a sua história é conhecida, ele é perseguidor. A resposta de Jesus é o sinal para mostrar os seus propósitos a Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quarto e último objetivo ou finalidade da intimidade restaurada com Deus. Ele torna público os seus propósitos. Além de revelar os seus propósitos na intimidade, além de nos preparar para os seus propósitos na intimidade, além de dar sinais na intimidade dos seus propósitos, Ele publica os seus propósitos na nossa vida. Quando Deus tem algo com alguém, Deus o torna uma bênção para uma multidão. E agora me dirijo a você, depois desta breve reflexão, já partindo para uma ligeira conclusão, eu quero dizer a você, meu amado irmão, meu amigo, você que nos ouve,
talvez esteja aí imaginando ou pensando que Deus te esqueceu, te abandonou. Eu tenho uma mensagem de esperança para o teu coração. O Deus que nós servimos te chama à intimidade com Ele. Reconstrói a tua intimidade com os céus. E Ele vai te mostrar os seus propósitos na tua vida. Vai te dar sinais desse propósito. Vai te preparar para este propósito. E por fim, vai te tornar uma bênção para uma multidão de pessoas. Moisés foi uma bênção para Israel, sim ou não? Conseguiu libertar o povo do Egito. O apóstolo Paulo foi uma bênção, sim ou não, para a igreja? O maior apóstolo, um expoente do evangelho em toda a Ásia Menor. Conhecido, e hoje nós temos conhecimentos clássicos dos seus escritos, inspirados, claro, pelo Espírito Santo, cartas que levaram ao conhecimento do evangelho a todos nós. Creia, a restauração da intimidade com Deus te levará mais profundo e aos desígnios dele na tua vida, e tu serás uma bênção para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.